Irmãos, então hoje nós vamos conversar sobre Tiago capítulo 3, que vai falar exatamente sobre a língua. Olha só que interessante, eu trouxe aqui para a gente ver alguns ditados interessantes sobre a língua. O peixe morre pela boca, indica que o descuido no falar é o que causa a nossa queda. Depois nós temos lá que a palavra é prata, o silêncio é ouro. Muitas situações é melhor calar, do que a gente falar. Quem diz o que não quer, ouve o que não quer. E é sobre a reciprocidade das ofensas, que quando você começa a falar uma coisa, ou opinião que não foi solicitada, você está sujeito a ouvir algumas coisas meio complicadas. Pela língua se conhece o sábio e pelo silêncio o prudente. Então é melhor ficar calado e às vezes contente. E agora tem uma outra situação aqui também, que a língua não tem osso, mas ela quebra o pescoço. Mostra que o dano moral ou social pode ser devastador. A língua é o único instrumento afiado que fica mais cortante quanto mais você usa ela. É um provérbio com toque de ironia sobre as fofocas, E o que o coração pensa, a boca fala, que o autor de Tiago aqui está dizendo que não pode dar uma árvore de uma coisa, não pode dar outro fruto, por exemplo, X, que não tem nada a ver com a árvore. Então é nesse sentido que a gente vê que a boca fala do que o coração está cheio. Uma palavra lançada e pedra tirada não tem recurso, isso é um provérbio também. A língua é um fogo, se não a apagas a tempo, ela queima a tua casa. Em outras culturas também a gente tem aqui a questão árabe, A tua língua é o teu cavalo, se a guardas, ela te guarda, se a deixas fugir, ela te trai. E um provérbio judaico, o que não vês com os teus olhos, não inventes com a tua boca. O que teus olhos não veem, não inventes com a tua boca. E aqui o mais famoso de todos que a gente tem, que eu tenho até uma pessoa aqui que usa bastante isso, que a língua é o chicote da boca. Daí eu fui tentar entender um pouquinho do que era essa questão de língua ser o chicote da boca. Então olha só que interessante que é isso. Assim como um chicote, ele está ao alcance, que você faz... A língua fere a reputação e as relações de quem fala. Então ela se prejudica a si e a outra pessoa até onde aquele chicote alcança. Quando alguém diz algo que é maldoso, que é mentiroso, que é impensado, o estalo do chicote acaba atingindo também a própria pessoa, gerando nela um arrependimento e processos judiciais, às vezes que tem isolamento social. Ontem mesmo nós tivemos uma situação de uma pessoa que falou calúnias de uma pessoa que tem uma função pública e realmente foi parar na justiça o problema dela. E é bem desgastante, porque a pessoa tem que investir ali para poder colocar em ordem a sua vida e coisas que ela não falou, que fez, foram ditas e aí ela tem que tentar ir para a justiça para tentar resolver essa situação. Também a força do ricochete desse chicote, o ditado diz assim que a boca é a origem do movimento, mas a língua é esse instrumento. Então nesse caso ela se volta contra o próprio rosto da pessoa. Por quê? Porque para você usar um chicote, não sei se você já usou, eu já tentei usar, mas assim, se você não souber manejar com precisão absoluta, o movimento que faz, ele é errado e você se fere com esse chicote. Então, essa palavra que você lança como se fosse um chicote e você não pensa muito bem nela, você não vai ali com uma precisão certeira, o que acontece? Muitas vezes ela retorna para castigar quem foi a pessoa que lançou isso. E aqui no capítulo 3 de Tiago, nós vamos ver que ele vai falar exatamente sobre essa questão do poder da língua, na natureza, e também depois ali a questão dessa verdadeira sabedoria que existe entre nós. Então, a língua sua há um contraste retórico. Existe ela com uma pequena dimensão, ela tem um pequeno tamanho, mas ela tem um poder desproporcional ao tamanho dela. Então é por isso que ele vai dizer, por exemplo, as pessoas que ensinam, as pessoas que falam ali, que a exposição pública da fala, ela aumenta a responsabilidade dessa pessoa que está ensinando diante de Deus. Depois nós vamos perceber qual que é o pano de fundo aqui para você compreender por que ele vai trabalhar bastante nessas questões da língua. Também a questão de que o homem perfeito, ele não é alguém sem pecado, mas é uma pessoa que consegue segurar sua língua. Se alguém domina a sua fala, domina todo o resto do comportamento. Então, é uma maneira de você saber se a pessoa ali ela tem um certo controle da sua personalidade, da sua vida, quando ela se segura para não falar coisas ao léu. Eu tive uma reunião esses dias e eu fiquei muito frustrado porque no primeiro momento eu falei ali aquilo eu disse que uma pessoa estava passando por um momento de depressão. E tudo bem, falei do público ali e tal, só que depois
olha, eu acordei de madrugada e lembrei daquilo porque ela tinha me pedido para não falar isso. E eu depois, aquilo me fez um mal tão grande que eu peguei e falei, eu me lembro que eu pedi a Deus, né, eu meio dormindo, meio acordado, eu falei assim, Deus, por favor, fazer com que o impacto disso não seja um impacto negativo. E se a pessoa souber, eu vou ficar muito triste, né? Então, que eu falei uma coisa assim, foi tipo uma frase, talvez aí não demorou nem 5 segundos, mas ali eu falei para ela que além de ter um problema com a sua família ali, com o seu pai e tal, ela também estava em depressão. Então, ela tinha me pedido para não falar isso, né? E era um grupo de amigos que a gente conviveu muito tempo e tal, então aquilo me deixou triste, sabe? Mas assim, chegou 2 dias depois, para vocês terem uma ideia. Olha só como é que é a consciência da gente, né? Então assim, tem que tomar cuidado, a gente tem que saber refrear a língua, porque se a gente não souber fazer isso, ela causa muito estrago. E aqui, esse autor, ele utiliza 3 ilustrações para mostrar que essa língua, né, como ela dirige, como ela destrói grandes estruturas. Ele usa aqui, por exemplo, o cavalo, né, e o navio. Então eles são guiados por peças minúsculas, pelo freio, o cavalo, e o leme, o navio. Mas eles definem o destino de uma grande comunidade, então de uma pessoa. Então nesse sentido, o que acontece? A língua é chamada também de um mundo de iniquidade aqui pelo autor. Ela não apenas fere, mas ela também inflama, né, incendeia o curso da natureza, sugerindo então um efeito dominó que corrompe aí todas as esferas da vida social. Então, para falar, a gente tem que pensar 2 vezes, 3 vezes, contar até 10. Às vezes no trânsito, quando a gente já solta, né, um adjetivo não muito bom para a pessoa que fecha a gente, ou para às vezes a pessoa que faz uma coisa errada ali, uma entrada errada, por exemplo, né? A gente já vai querendo, não dá nem para pensar. Depois que eu consigo refletir, aí seus 2, 3 segundos eu falo, opa, peraí. Eu também sou tão errado quanto e tenho também sujeição a esses mesmos erros. Então, se a pessoa que eu não quero que ela faça isso para mim, quando eu errar, eu também não quero fazer isso para ela, mas tem que dar aquele tempo para pensar. E a gente também, antes de falar, tem que pensar. É uma grande dificuldade nossa, principalmente quem tem o pensamento acelerado, como eu, ansioso, né? Ansioso é um modo de dizer, mas assim, a minha vida toda eu fui ensinado a ser muito rápido nas palavras, a pensar de uma forma rápida. E isso também é um pouco da minha família. Meu pai já é mais lento, né? Meu pai às vezes critica a gente porque a gente é muito ouriçado, né? Quer ficar as coisas, fazer tudo para ontem, aquela coisa toda. Mas de qualquer maneira, nós somos Marta, né? Somos Marta, temos que ser Maria, como fala Jesus lá naquela expressão lá com as irmãs. De qualquer maneira é o seguinte, o que a gente precisa ter? Tiago aqui nesse caso, depois que fala sobre a língua, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que a lógica da criação, né, que a mesma faculdade que é utilizada para a liturgia, para bem dizer o Senhor, que ela não seja usada como uma violência verbal contra o próximo, para amaldiçoar homens que também foram feitas à semelhança de Deus. Então, nesse sentido, o que acontece? A gente precisa entender que ele usa essa questão, né, da botânica, das figueiras, das videiras e da hidrologia também, da água doce, água amarga, para mostrar que a identidade é algo que é definido pelo que ela produz, pelo que a gente produz dentro de nós. Então, o que a gente precisa ter é essa fonte interna, que se a gente for, por exemplo, uma figueira, a gente vai dar frutos figos. Se a gente for uma água doce, a gente vai gerar água doce, não o contrário. Ele está dizendo para a gente poder municiar dentro de nós coisas boas, para que nós saibamos aquilo que nós precisamos falar para as pessoas, que a gente não queira, por exemplo, inveja, que a gente não queira, por exemplo, a questão de sentimento faccioso, que é ambição egoísta, e a gente não produza desordem, confusão e caos social. Então, só para a gente entender aqui algumas coisas do pano de fundo que ele está utilizando ali nessa questão da língua, né, que a gente está aqui falando, o que acontece? Veja só, por que ele vai falar sobre essa questão da língua naquela comunidade? Então, só para a gente entender, né, a comunidade que ele fala, conforme nós vemos lá em Tiago 1:1, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. O que eram essas 12 tribos dispersas entre as nações? Eram cristãos que se converteram recentemente
e que ainda, né, tinham ali as reuniões nas sinagogas, porque ainda não se via a questão de que o cristianismo não estava formado ainda. Eles entendiam que o quê? Que Jesus chegou, que o Messias chegou, e é isso que eles estavam querendo anunciar, mas ainda falavam isso dentro das sinagogas. E esse pessoal não estava só em Jerusalém, eles estavam em outros lugares, porque eles, depois da morte ali de Estevão, em Atos 1, que a gente já leu ali, ou melhor, Atos 8, se não me falha a memória, eles fugiram, né, e foram aí para várias regiões além de Jerusalém, Síria, Fenícia e Chipre, e é para esses que Tiago vai escrever também. Então, nesse sentido, o que ele está querendo demonstrar? Que as autoridades judaicas ali tinham muita coisa da perseguição religiosa, que também era uma pressão em favor, contra, digamos assim, esses cristãos aí que estavam, né, recém-convertidos do judaísmo. Também tinha pressão social, ricos exploravam os trabalhadores, a gente viu ali no capítulo ontem, lá Tiago 2, de 6 a 7. E depois o que acontece é o seguinte, essas pessoas que exploravam os trabalhadores também arrastavam os cristãos para os tribunais, blasfemavam contra o bom nome sobre eles, né, sobre Jesus. E aí o que acontece? Esse conflito interno todo aí é explosivo, porque quando a pressão, a gente vê isso por nós, né? Quando a pressão externa aumenta, a nossa tendência humana é o quê? É descontar. Descontar em quem? Em quem está mais perto da gente. Então imagina os irmãos ali vivendo tudo isso de uma certa dificuldade, né, tentando vencer as suas limitações, sabendo que Jesus chegou, sabendo que o Messias é chegado, mas eles estavam vivendo de uma situação de pressão muito grande. E a língua, nesse aspecto, ela vira uma arma tanto de defesa quanto de ataque. A fofoca, a murmuração contra a liderança, os insultos ali entre os irmãos, causados ali por inveja, ou por sentimento de a pessoa de causar divisão, isso tudo vai fazer com que o quê? Com que se tenha que ter um cuidado, porque a língua, ela poderia ser usada como uma faísca num barril de pólvora. Então ali fofocas, calúnias, discussões acaloradas, o que acontece? Eram ameaças à própria sobrevivência dessas pequenas comunidades de fé. Então Tiago tem que colocar com sabedoria, demonstrar nessas questões, que por exemplo naquelas questões ali das assembleias, né, que haviam, que o debate teológico e a palavra, que eram ali a forma, não eram pela escrita como nós temos hoje, mas era muita questão oral e tal, e havia muitos mestres também falando, havia muita gente querendo falar e ensinar, mas pouca gente estava praticando o domínio próprio. Então eles pegavam e faziam o quê? Eles pegavam, falavam muito bonito lá nas sinagogas, né, sobre a questão do Messias que chegou, aquela coisa toda, mas na hora depois que saía dali, era uma fofocarada, era uma discórdia, que ninguém se aguentava e os ambientes podiam ficar até descontrolados. Se você tem uma sugestão se você não tem uma sugestão para você ver, mas em The Chosen, se você pegar ali a série, a 4ª temporada, você vai ver bem exatamente o que eu estou te falando. Dentro do próprio Sinédrio, as relações de poder ali das pessoas que pagavam valores, né, para poder chegar naquele cargo, e todas as dificuldades que permeavam os saduceus ali, os fariseus, todo aquele pessoal que tinha um certo entendimento diferenciado dentro daquele próprio organismo. Então, nesse sentido, o que acontece? Tiago aqui, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer uma gestão de crise. Irmãos, vocês já têm o mundo inteiro contra vocês. É pressão de um lado, é pressão de outro. Se vocês não dominarem a língua de vocês e permitirem que esse fogo destrua a unidade da comunidade, vocês não vão sobreviver como povo de Deus. Então ele demonstra que esse padrão ético que servisse como um leme para guiar as igrejas que estavam dispersas, evitando que elas se autodestruíssem por meio de conflitos internos, palavras venenosas. Então o que acontece dessa maneira é o seguinte, se Tiago está falando aqui alguma coisa para a gente, é que a hipocrisia de uma espiritualidade que não controla a fala é errada, e nós precisamos ter uma sabedoria prática como solução. Então, nesse sentido, para a gente, nós precisamos ter o seguinte: nossa verdadeira estatura espiritual não é medida pelo nosso conhecimento teológico, pela nossa eloquência, mas pelo autodomínio que nós temos. Quem domina a sua língua, é capaz de dominar todo o corpo. É isso que está falando aqui o versículo 2. Então, nesse sentido, a gente precisa dar uma atenção especial para isso. E principalmente porque, assim, ele está sendo meio até chocante aqui, né? Parece que está querendo chocar a audiência, mas na verdade, quando ele fala que a língua é inflamada pelo inferno, o objetivo para mostrar aqui que ele quer fazer é que essas palavras que são divisivas, as críticas que são destrutivas e as fofocas
tem uma origem espiritual maligna. Então o que acontece? A inveja e a fofoca, elas não devem ser tratadas como um pecadinho, mas sim como um agente verdadeiro e poderoso de destruição sistêmica do próprio organismo que se tenta manter unido, como era de fato nessas questões. Então, olha só que interessante, né? A gente precisa compreender que nós precisamos refrear a nossa língua, que nós refreemos as nossas línguas e nós mais abençoemos de qualquer outra coisa, para não colocar aquela palavra que Tiago colocaria, que seria de amaldiçoar, né, que fica muito pesado. Mas então, qual que é o objetivo da gente com Tiago 3, centralizando aqui, finalizando a nossa conversa? Que nós refreemos as nossas línguas e mais abençoemos que qualquer outra coisa. Amém, meus irmãos? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Obrigado aí pela audiência